Meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde. Vamos para mais essa gravação. Eu tentei fazer no começo e ela saiu do ar. Se continuar assim, aí só amanhã. Mas vamos lá. André Luiz nos diz: um gesto de simpatia ou gentileza pode ser a chave para a solução de muitos problemas. Muito bem. Em cima dessas palavras, esse ensinamento de André Luiz, José Carlos de Luca vai nos dizer: afirma o filósofo italiano Piero Ferrucci que, em matéria de convivência, estamos em pleno processo de esfriamento global. Comunicamos-nos de forma cada vez mais impessoal e apressada, e a temperatura das relações interpessoais é cada vez mais baixa. Valores como lucratividade e eficiência são priorizados em detrimento do calor humano. É a idade do gelo. Então, nós estamos substituindo os compromissos, os afazeres, as competitividades. Nós estamos priorizando isso do que os relacionamentos. Aí ele continua: a impressão que se tem é a de que estamos nos tornando cada vez mais frios, indiferentes, competitivos, não é? Ríspidos, intolerantes e cegos para o outro. Nossos relacionamentos estão empobrecendo e pagamos um alto preço por isso. Pesquisas diversas apontam que cultivar relacionamentos saudáveis e duradouros é um fator importante para a saúde física e mental e um bom aliado da longevidade. Olha só o benefício que um relacionamento traz, hein? Desenvolver uma competência emocional para aprender a conviver bem com as pessoas é uma das tarefas mais importantes de nossa vida, pois a felicidade está mais associada aos nossos relacionamentos do que propriamente aos bens materiais. Chegará um momento em nossa vida em que nenhum sucesso profissional ou financeiro compensará nosso fracasso nos relacionamentos. Então, a grande pergunta é: como desenvolver essa competência? A primeira lição de uma possível cartilha do bem, conviver, passa pela necessidade de diminuirmos a circunferência do nosso individualismo, sem que isso signifique a perda da nossa individualidade. Continuaremos a ser nós mesmos, mas a redução do nosso egoísmo é vital para que o próximo também faça parte do enredo de nossa vida, em cujo palco a felicidade é encenada a todo instante. E ninguém será maduramente feliz fazendo carreira solo. Como esclarece o filósofo Alexandre Jolien, ele nos diz: todos nós estamos a bordo do mesmo barco, daí o extremo perigo de agir uns contra os outros, porque raios considerar o outro como um adversário, um concorrente, e esquecer que todos os homens, todas as mulheres são membros de uma mesma equipe, aspirando à felicidade. E ele continua: essa ideia está no cerne da mensagem de Jesus de Nazaré, quando disse: amai-vos uns aos outros. Quando passamos a nos ver como integrantes da mesma equipe, que significa ter espírito fraterno, percebemos que muitas pessoas deixam de ser invisíveis para nós, não é? E somente a partir dessa experiência é que uma boa convivência pode se estabelecer, mesmo que ela seja momentânea, como a de duas pessoas desconhecidas que se esbarram na via pública. O abade Northern Wolff, representante maior da ordem dos beneditinos do mundo, afirmou que o amor ao próximo é às vezes um simples interesse pela pessoa que facilmente deixamos de perceber. Precisamos estar atentos a essas pessoas que nos são invisíveis, muitas delas podem estar bem distante, bem diante do nosso nariz. Expressar nosso interesse pelo outro degela qualquer relacionamento. A partir desse olhar puramente humano, descobriremos que todos nós estamos envoltos em luz e sombra. Como diz a canção popular, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. E como não conseguimos isolar só a parte boa de cada um, inevitavelmente vamos também ter que lidar com a sombra da mesma forma que os outros farão conosco.
A tensão surge quando as sombras se encontram, e nesse momento tudo devemos fazer para evitar que as trevas permaneçam conosco. Para tanto, atitudes como simpatia, delicadeza, doçura, gentileza, afabilidade, brandura e perdão são interruptores de luz que iluminam o nosso relacionamento. Tais atitudes são como um drible, com o qual neutralizamos ou pelo menos minimizamos os inevitáveis atritos que a convivência humana produz. Parece-me que essas virtudes hoje em dia estão mais em moda e, em nome da defesa de nossos interesses, estamos nos tornando agressivos, azedos, irritadiços, grosseiros, mal educados muitas vezes. Tal maneira de proceder não ilumina a nossa vida, apenas faz explodir bombas de óleo que machucam todos nós. Por isso, São Francisco de Assis afirmou que a delicadeza é irmã da caridade, pois ela apaga o ódio e incentiva o amor. Talvez não haja tempo e oportunidade para conhecermos aquele motorista irritado que nos dá uma fechada no trânsito, mas talvez nos seja suficiente imaginar, com boa dose de acerto, que ele está com algum espinho em sua vida, para ter agido como agiu. Ajuda muito a pensar assim, quando refletimos sobre essa frase de Christophe Bombin, que diz: qualquer que seja a pessoa que olhar, saiba que ela já atravessou várias vezes o inferno. Uma reação destemperada de nossa parte somente a jogaria no inferno mais profundo, e nós também iríamos com ela, mas a força da bondade tem o poder de tirar uma pessoa do inferno, e quando ela sai, nós saímos com ela. Um amigo me contou essa história. Ele reside num condomínio, e um dos porteiros lhe tratava rispidamente, chegando muitas vezes a ser bem grosseiro. Meu amigo foi reclamar com o síndico, quando então ficou sabendo que o funcionário tinha um filho com grave problema de saúde, vítima de doença incurável. Poucos imaginavam que aquele homem agressivo tinha uma alma dilacerada pela situação do seu filho, que definhava a cada dia. Meu amigo, cujo objetivo era propor a demissão do funcionário, mudou de conduta e passou a se interessar pelo funcionário, pela sua dor, por seu inferno. Todos os dias, ao passar pela portaria, passou-lhe a dirigir saudação afetuosa, perguntar pelo filho e transmitir-lhe palavras de conforto e bom ânimo. Desde então, o porteiro perdeu a casca da rispidez e, meu amigo, a casca da indiferença. Não há mais inferno entre eles. Então, ficou aí esse ensinamento sobre relacionamento, porque nós sabemos que uma das coisas mais difíceis que existe chama-se relacionamento. Todos nós tiramos nota 0 em matéria de relacionamento. Por isso é importante aprender como esse cidadão que mora no apartamento fez. O síndico só via tratando ele mal. Até que ele descobriu que esse homem estava revoltado porque seu filho estava definhando cada dia que passava porque tinha uma doença grave e incurável. Aí ele mudou o tratamento. Ele passou a educar o seu melindre, não se sentir mais ofendido, e passou a querer ajudar o porteiro, ao invés de se melindrar. E passou a se interessar pelo problema do porteiro, sempre perguntando ao porteiro como estava seu filho, endereçando para ele palavras de otimismo, esperança, fé e caridade. Acabou a animosidade. O porteiro passou a tratar ele bem. As pessoas agem com ignorância por carência, por enfermidade emocional e psicológica. É importante que nós saibamos isso. É importante não se sentir ofendido. É importante não se sentir melindrado. Como Paulo de Tarso falou, fique no prejuízo. Né? Fica aí, portanto, esse ensinamento para a nossa reflexão. Que o nosso Senhor Jesus ilumine não só nós, como cada um dos nossos familiares. E uma boa noite.